Olá, receba as minhas boas-vindas. Chegue e se achegue para mais um vídeo no canal. Hoje, com resenha de deck nacional, nós conversaremos um pouco sobre o Dona Calunga Lenormand. Antes de partirmos para a resenha em si, eu sempre recordo que aqui você vai encontrar as informações relevantes acerca desse produto, como embalagem, livreto se houver, a linguagem disponível. Nós conversaremos sobre as cartas, tamanho de carta, qualidade do material, durabilidade do produto. Nós passaremos juntos carta a carta, para você identificar se realmente você gosta daquela arte, da proposta do deck como um todo, e não uma ou outra carta em isolado, tá bom? Enfim, ao final desse vídeo, você vai ser capaz de decidir com tranquilidade se o deck funciona para você ou não. Então, começando do começo, esse é um produto nacional, Dona Calunga Lenormand, e, portanto, está em português, o que facilita tanto o estudo do livreto quanto a utilização das cartas. Esse deck em específico, ele trouxe, além da informação em português, a informação também em inglês. Então, se você fala português ou inglês, funciona para você. Se você não fala uma dessas duas línguas, aí você vai precisar de um tradutor, tá bom? Sobre o processo de compra, é um produto fácil de você encontrar. Você encontra em livrarias físicas, livrarias online, as grandes plataformas de venda ou na própria Sorte Lenormand, né? Na própria loja da editora. Eu não lembro quanto foi que eu paguei, porque tem muito tempo que eu comprei logo depois que lançou. Mas hoje em dia, pela pesquisa que eu fiz, você vai encontrar entre R$ 129 a R$ 159 reais, a depender do local que você compre, se você vai pagar frete ou não, né? Então faz uma pesquisa boa para que você compre com o melhor custo-benefício possível. Sobre autor e editora. Este é um produto da editora Sorte Lenormand. Já tivemos aqui algumas resenhas de produtos dessa editora antes, e eu sempre digo que ela nunca traz referência a autor dos decks. Nesse deck em específico, ela não traz nem referência de autor, nem referência de ilustrador. Eu não sei se eles utilizam imagens de IA, imagens com um tipo de arte digital, se eles pegam imagem de internet, não sei como é que funciona a produção artística dos decks. Eu sei que são imagens muito bonitas e que a Sorte Lenormand diz que tem todos os direitos autorais sobre o produto como um todo. Tá? Então não tem autoria, mas a editora responsável e que possui todos os direitos autorais é a Sorte Lenormand. Sobre embalagem, nós temos aqui uma embalagem simples e não agrada colecionador. É uma embalagem que simplesmente vai funcionar para transportar o deck até o seu destino final e chegar o deck íntegro e com total segurança. Isso ele garante. Na minha embalagem, dentro da caixinha, veio o livreto e as cartas envoltos em um plástico, para proteger ainda mais. Ele chegou intacto, sem qualquer dano, então funcionou muito bem, tá? A embalagem não é bonita, não é muito resistente, é um papelão fino. Se você precisa ou gosta de transportar o deck na caixinha ou de guardar o deck na caixinha, vai precisar ter um cuidado redobrado, porque, como eu falei, é uma caixinha de papelão fino e com o tempo ela vai estragando. Você sabe que não vai ter uma vida útil tão longa. Quanto mais você usar, se você tiver bastante cuidado, vai ter uma vida útil um pouco maior, mas ainda assim é um produto que tende a estragar, por ser mais frágil, tá bom? Sobre a aparência da embalagem, nós temos aqui uma caixinha que segue a mesma estética do deck, nessas cores em alguns tons de azul, de roxo, de branco, de preto. Eu particularmente achei muito bonito. Eu não gosto de decks sombrios, assim, muito pesados, mas esse deck, por algum motivo, me agradou bastante. É um deck muito bonito e de boa qualidade. Mas voltando para a caixinha, né, para a gente não se perder, não orientar as coisas, é uma caixa que segue a mesma estética do deck, com as mesmas cores. Nós temos o Dona Calunga à frente. Aqui eles nos conta que a Sorte Lenormand, que é a editora, nos apresenta o Dona Calunga Lenormand. Acima temos o nome do deck. Abaixo, nada. Dos lados, nome do deck, uma imagem do Dona Calunga e marca da editora Sorte Lenormand. Do outro lado, a mesma coisa. Todas as informações aqui na caixinha estão em português, tá? No fundo do deck nós temos que a Sorte Lenormand apresenta o Dona Calunga Lenormand. As cartas do Dona Calunga Lenormand trazem uma atmosfera sombria e intrigante para cada leitura oracular. Ambientada em uma obscura necrópole, o baralho é composto de ilustrações detalhadas e envolventes que capturam a essência do mundo gótico e póstumo. Contém 38 cartas de 10 centímetros por 6,5 cada. E aqui, bem pequeno, nós temos o site
da Sorte Lenormand, que é o www.lojasortelenormand.com.br. Aqui essa cor, a letra é pequena e a letra é branca, então dificulta um pouco para você ler, mas você consegue ler com tranquilidade se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de cuidado. A embalagem segue a mesma estética, a mesma arte do deck, sempre nessas cores e nessa energia de cemitério, como ele falou, né? A questão uma energia mais sombria, digamos assim. Então, sobre a caixinha, a embalagem é isso. Como eu falei, aqui dentro veio o livreto com as cartas envolto em plástico para uma proteção ainda maior. Sobre o livreto, esse deck tem livreto, como eu falei com vocês. Tem um livreto em 2 línguas. Na primeira parte nós temos português. Na segunda parte nós temos as informações em inglês. É um deck todo em preto e branco, tá? Sem imagens, além do fundo das cartas. Tem uma letra pequena e uma formatação que dificulta um pouquinho a leitura. Não impossibilita, mas dificulta um pouquinho. É um livreto simples, em papel ofício, preso com grampo. Então, você não pode esperar grande coisa, né? Aqui na frente nós temos a marca e o nome da Sorte Lenormand. Tem aqui os endereços, site e e-mail. Atrás do livreto não tem nada. Quando abrimos, temos aqui 2 páginas com informações básicas a respeito do Lenormand, questões históricas. E na terceira página já começa com os significados das cartas. E aí temos significados bem resumidos. Você percebe? São várias cartas por página. Aqui até 36. E aí depois temos tipos de tiragem com 3 cartas, com 5 cartas e a mesa real. Essas são as informações trazidas no livreto. E aí em cada carta ele faz um pequeno resumo a respeito da carta e no final ele coloca palavras-chave a respeito dela. Tá? Então é um livreto básico. As informações que você vê aqui você vai encontrar em qualquer site que você pesquise sobre Lenormand na internet, mas é um acesso fácil. Se você tiver alguma dúvida, você pode tirar rapidamente dele. É algo que está ali acessível às suas mãos, né? Sobre o livreto é isso. Como eu falei, está em português e está em inglês. Tem letras pequenas, é preto e branco, não tem imagem. É bem simples, só para dizer que tem. Sobre as cartas. Nós temos um verso muito bonito com a imagem de Dona Calunga. É um deck que impossibilita você ler invertido, porque demonstra, né? Nesse deck, ele vem com 38 cartas, ou seja, 2 cartas extras, que são as cartas do homem e da mulher, como eu vou mostrar a vocês mais à frente. É uma carta firme, resistente. Ela lembra aquelas cartas que misturam papel com plástico. Ela tem esse toque. É uma carta agradável ao toque. Ela é fosca, né? Ela não tem verniz, não tem brilho. Ela tem assim um brilho que é intermediário, não é por conta de verniz, né? Que é bem característico. Então ele tem um toque mais mate, mais fosco. Tem qualidade, tem durabilidade. Como ele falou, né? É uma carta de 6,5 por 10 centímetros. É uma carta pequena, confortável, um tamanho comum para o Petit Lenormand. Boa de trabalhar, especialmente se você joga várias horas seguidas. Não vai te causar desconforto, não vai te causar dor. É uma carta boa, inclusive para quem tem mãos pequenas. Ou para quem tem mãos maiores também, não é uma carta muito pequenininha, então você consegue utilizar sem grandes danos, tá? Sobre a carta, eu acredito que é tudo. Se ficou alguma dúvida, me contem aí. Vamos aqui para o carta a carta para vocês conhecerem esse lindo. Percebam que não tem nada escrito, então não vai fazer diferença a questão da língua nas cartas. Tem a cartomancia, nós temos aqui a carta do cavaleiro, a imagem do cavaleiro, o número da carta é a carta de número 1 e a cartomancia é um 9 de copas. A segunda carta é a carta dos trevos. Apesar da atmosfera mais sombria como eles tratam, eu não achei um deck pesado. Eu não achei um deck que causa desconforto. Navio. A casa.
a árvore, as nuvens, a serpente ou a cobra, o caixão, e aqui como se já tivesse algo em decomposição, né? O buquê, foice, chicote, os pássaros, a criança. E aí percebo que tem uma criança no cemitério e tem como se fosse uma lápide também, né? A imagem de uma outra criança, que é como se aqui já não estivesse. Um fantasma. A raposa. O urso. Estrelas. Cegonha. O cão. Torre. Jardim. Montanha. Caminhos. Os ratos. E aqui são os ratos malhados, né? É interessante que tem os ratos e o que parecem morcegos, né, atrás. Morcegos, mariposas. Nós temos aqui a carta do coração. O anel. Livro. A carta. O homem. A mulher. Lírios. Sol. Lua. Chave. Peixes. Âncora. Cruz. E as duas cartas extras, o homem e a mulher. Eu prefiro as outras, então eu não uso essas. E aí, quando tem cartas extras assim, se você quiser colocar como uma mãe, outra mulher na vida de um parceiro, outro homem na vida de uma parceira, ou, enfim, uma pessoa extra, uma mulher extra na sua jogada, você pode condicionar que essas cartas extras sejam um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uma outra mulher, um outro homem na relação, e aí funciona, tá? É só você condicionar a carta. Eu, em regra, não utilizo, só utilizo as 36 cartas mesmo, tradicionais do Lenormand. É um deck diferente, tem imagens próprias, tem um quê de sombrio, mas não é pesado. Não chega a incomodar, pelo menos não a mim, tá? Eu acho ele lindo, gosto das cores. Tem uma imagem ou outra que são assim, mais feias, mas não é algo que no todo me incomode. Ele embaralha muito bem, desliza muito fácil,
São cartas firmes que te passam muita segurança para você embaralhar. Aguentam embaralhamentos delicados ou mais rudes, tá? Sem problemas. Então, muito tranquilo para você embaralhar. Vamos ver aqui. Que carta sai hoje? E sai a carta dos ratos bombadinhos, né? É aquela coisa pra gente pensar. Como estamos tendo nossa energia drenada? E aqui é nossa energia espiritual, são as nossas finanças, é o nosso tempo. Às vezes a gente tem muito medo de perder dinheiro, perder bens materiais, mas o maior bem que nós temos é o tempo. Cada dia vivido é um dia menos. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Você está desperdiçando o seu tempo, tá? Especialmente numa atmosfera como essa de Dona Calunga, né? Que fala sobre vida e morte, sobre a finitude nesse plano físico. Saiba aproveitar o seu tempo, saiba aproveitar as suas oportunidades, saiba blindar o seu espírito para que você não tenha ataques, acessos externos, pessoas, energias que queiram te roubar, seja financeiramente, seja energeticamente, seja pessoas que chegam para roubar o teu tempo. Não te respeitam, não zelam por você, não são recíprocos, mas exigem que você esteja ali, esteja presente, esteja disponível, né? Então tem muitas maneiras de sermos roubados, lesados, e os ratos falam sobre esse roubo que acontece na surdina, na calada da noite, porque eles não têm força para bater de frente. Então eles roubam quando estamos distraídos, né? Quando não estamos atentos, quando não temos o devido cuidado, o devido zelo em manter tudo fechado, lacrado, protegido. Então, que tenhamos cuidado com aquilo que, com o tempo, o dinheiro, a energia que possamos estar perdendo justamente por não estarmos cuidando adequadamente do nosso espaço, né? E aí, novamente, físico, mental, material, seja o que for. Esse é o deck Dona Calunga Lenormand. Deixa eu tirar aqui as extras, porque eu não uso. Em resumo, como considerações finais, é um deck bonito, é um deck diferente, ele tem uma estética própria, então se você tem medo, se você não gosta, te deixa desconfortável, essa coisa do cemitério, das caveiras, não é um deck pra você, tá? Eu tenho um carinho enorme por ele, acho ele muito diferente, muito bonito, ele conversa comigo, como eu falei, tem cartas que são mais, assim, são feias, esteticamente falando, mas ainda assim eu passo por cima porque, na maior parte, pra mim ele faz muito sentido, ele conversa muito comigo. Não é um deck que eu indicaria pra iniciante, tá? Justamente porque não tem o nome da carta, e tem cartas que podem confundir quem tá começando agora, mas ainda assim, você gostou muito, tá começando agora, tem sentido pra você, estuda pra caramba e vai estudando já com as cartas, porque aí você já não se perde, você não se engana no meio da leitura. São cartas boas, boa qualidade, bom tamanho, uma durabilidade boa, bonitas, resistentes, fáceis de você encontrar. O preço, eu acho assim, salgado. Você vai encontrar ali entre 120 e 159 reais. Como eu falei antes, né? Pelo menos quando eu fiz a pesquisa para esse vídeo, foi os valores que eu encontrei. Mas, a meu ver, valeu a pena. Aí veja se fez sentido para você, se você gostou, se você achou que, somando tudo, no final, né? É positivo ou não para ti, tá bom? Foi nossa resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui o que você achou, comenta no vídeo, dá like, né, para ajudar no crescimento do canal. Até nosso próximo encontro, nos vemos lá.